Então, senhores, vamos lá. Daí vi os comentários aí do Flávio Prado em relação a, de novo, a questão da contratualidade. E aí vem ali, faz uma comparação ali com o Corinthians em relação à época do Kia e tal. Olha, primeiro, eu comigo, qualquer pessoa, eu não sei Kia sobre outro, mas cara, naquela determinada situação em 2013, como eu sou uma pessoa que tem às vezes reservas, eu não consigo dizer não para algumas circunstâncias. Então, se fosse o diabo, eu teria feito a contratação, porque eu teria medo de eventualmente depois sentir pena. Do diabo e de eventualmente outras pessoas que diriam, pô, você não fez o contrato, você não fez o contrato. Porque eu seria cobrado por isso. Mesmo que no sentido de misericórdia. Pô, você não fez, poxa, que pena que você não fez. Né? Então é nesse sentido. Então, independente, não importa se tinha minha anuência ou não tinha essa circunstância. Então, não adianta você chegar assim, mas o Kia fez tudo em nome do Corinthians, né? Então, se foi em relação a minha pessoa, se de alguma forma a igreja fez tudo em meu nome, né? É, se, a, se a igreja fez as coisas em meu nome, porque eventualmente eu assinei, não faz sentido, porque eu teria pena de não assinar, né? Então não é isso. No caso do Corinthians, não. O Corinthians eventualmente precisava do aporte financeiro. E eu precisava não sentir pena naquele momento. Então é isso. Tudo tem circunstâncias. A circunstância do Corinthians não era minha. A comparação não é plausível. Né? Ele fala, não, mas. E daí dos investimentos que o Kia fez foi supostamente comprar o Nilmar. Né? Ele jogou no Corinthians, foi pro Corinthians, mas não jogou no Corinthians. Aí foi pro Inter e fez gol no Corinthians, sendo contratado pelo próprio Corinthians, mais ou menos. Né? Supostamente, não sei se isso aconteceu desse jeito no futebol. Então, com a minha comparação, se eventualmente lançaram informações contra mim e fizeram um gol contra mim, não bate. Porque também no meu caso, mesmo que tivesse feito isso, na verdade só teria durado 2 anos, eu pedi depois que o contrato fosse também anulado. Então, quer dizer, havia, quando na assinatura do contrato, eu acreditei, diferente da situação do Kia, que havia cláusulas e questões extracontratuais a serem observadas. No caso, a obediência ao Novo Testamento. Então não adianta simplesmente dizer no contrato alguma coisa. Né? Se eventualmente o contrato diz uma coisa, o Novo Testamento diz outra, aquilo que está no contrato pode sim ser pecado, independentemente de eu assinar ou não. O conteúdo do contrato seria contra o Novo Testamento, portanto seria uma cláusula extracontratual. E depois eu pedi para cancelar o contrato, quer dizer, não faz sentido. Não, mas ele fez com a permissão, né, do Corinthians, ele dava dinheiro, mas as compras eram feitas em nome do Corinthians. Sim, então, por exemplo, eventualmente me atacavam, isso era feito em meu nome porque eu assinei, só que eu pedi para anular depois. Então não encaixa. Mesmo no momento de assinatura, não, mas então agora estava liberada a mentira contra mim, marcaram gols contra mim. Não, peraí. Não bate. Porque, no caso específico, eu acreditei que havia cláusulas extracontratuais aplicáveis. Então, vamos aqui mentir contra o Alex, não, mas o Novo Testamento barra. Eu acho que a igreja não vai fazer isso. E a igreja foi lá e fez mesmo assim, quer dizer, como se eventualmente o Novo Testamento barraria, né? Então há 3 questões. A assinatura tinha uma questão circunstancial em relação à misericórdia. Tinha, esse é o fato. Esse é o fato. Segundo, não, mas então agora o Nilmar, por exemplo, havia sido contratado pelo Corinthians, mas estava em outro clube e fez gols no Corinthians. É um raciocínio confuso, porque na verdade está falando do Nilmar, não está falando do Kia. O Kia, eu acho que ele não ganhou dinheiro com o Nilmar no Internacional. Não faria sentido, né? Ele fez um monte de gol no Corinthians sendo contratado pelo próprio Corinthians. Mas não era o Kia o investidor. Então, se houve alguém contratado, aí que tá, teria que haver a ligação Nilmar-Kia, né? Só que a ligação Nilmar-Kia só acontecia em nome do Corinthians, então não teria como, eventualmente. Veja como não faz sentido o exemplo. Na minha circunstância, não. Eu liberei a igreja poderia mentir, só que havia cláusula extracontratual no meu caso, diferente da situação. E ainda o Flávio Prado está errado porque ele teria que provar a ligação Nilmar-Kia, porque o Nilmar não era contratado do Kia, até onde eu sei. Era contratado do Corinthians. Né? Ele não tinha ligação com o Kia.
Então não é isso. Né? Não é que eu liberei. Primeiro que eu não conseguiria dizer não. Segundo que não é que eu liberei, é que eu achei que aplicava cláusula extracontratual. Veja, a análise não encaixa desses caras. Aí vem também o Celso Cardoso, faz um comentário, não sei se eventualmente isso se encaixa ou não ao meu exemplo, se é uma crítica minha ou não entendo. Só que ele fala, não sei o que, eu não me deslumbrei. Justamente, eu não me deslumbrei. Então não sei se ele está falando de mim ou se ele está falando contra mim, no sentido de alguém que poderia estar falando contra mim, a pessoa não se deslumbrou e eu teria me deslumbrado. Não, então eu realmente não me deslumbrei. Então ou eu me encaixo ou eu não me encaixo no exemplo do Celso Cardoso. Ou eu sou contra isso ou ele está falando de mim. No sentido de que, me elogiando no sentido de que eu não me deslumbrei. Então no meu caso, eu não me deslumbrei, seja em relação à pregação, seja em relação mesmo à questão do YouTube. O que aconteceu comigo? Eu não concordava com a forma de administração divina. Mas eu não me deslumbrei por causa de pregação, por causa de alguma coisa. Antes de ser crente, embora eu não acreditasse em Deus, se houvesse Deus eu já discordaria da administração. Eu já pensava a questão da realidade de uma maneira diferente. Os caras pensam muito em aceitar a realidade para depois eventualmente se aproveitar dela. Eu não penso dessa forma. Né? Não penso dessa forma, vou aqui. Porque justamente muitas vezes fica de maneira indireta, e até de maneira, não vou dizer clara, mas de uma maneira indireta, você separa as pessoas, porque eventualmente eu tenho uma postura crítica, vamos supor, contra qualquer situação social. Seja uma situação estatal, seja contra alguma empresa que faça uma administração errada sobre determinada situação social. Ok. Com permissão pública ou não, mas vamos lá. Eu eventualmente posso discordar. Só que o cara que eventualmente quer se adaptar ao sistema para eventualmente sobreviver no sistema, ele vai ter uma determinada postura. Eu vou ter outra. Só que esse cara vai tentar fazer, não, ele vai tentar... Eu já vi duas alternativas diferentes. Ou ele vai discordar, só que ali com eventualmente argumentos escusos que são difíceis de provar, mas que são falsos. Ou o cara vai tentar dar uma amenizada. Não, mas é que isso daí vai gerar um problema. Ou seja, ele vai tentar dar uma amenizada, tipo, ele não vai dizer que a pessoa que está criticando está errada diretamente. Mas ele vai dizer, não, mas essa é a realidade. Ou ele vai dizer, não, nós temos que aceitar, bola pra frente, eu posso fazer uma crítica eventualmente a uma situação social, o cara falou assim, não, mas nós temos que aceitar e vamos encarar. Mesmo não necessariamente com essas palavras, né, mas, não, mas essa é a realidade. Não, mas isso é o que está estabelecido, então nós vamos ter que fazer. Ou seja, muitas vezes, eu não vou dizer em todas as situações, mas esse muitas vezes é o cara que quer se dar bem. É o cara que quer se adaptar, na verdade, ao sistema, porque é eventualmente uma coisa que ele consegue fazer. Mas aquele cara que está fazendo a crítica, bom, primeiro que ele não precisa se adaptar, mas ele pode acreditar no argumento. Ele vai se sentir pressionado a aceitar. Então isso é muito perigoso. Isso num primeiro momento. E num segundo momento, aí que tá, no segundo momento ele tem que, no final, continuar a crítica dele, só que aí que tá, muitas vezes ele talvez não consiga fundamentar totalmente o raciocínio dele. Porque muitas vezes a crítica dele faz muito sentido, faz total sentido, mas ele não tem fundamento para embasar. E aí, eventualmente, ele acaba se sentindo pressionado por aquele cara. Não, mas essa é a realidade, não, mas isso é o que está estabelecido, nós vamos fazer. E gera uma pressão no cara, porque esse outro cara, que é o mais crítico, ele não tem argumento para defender uma tese correta, uma tese válida, uma tese justa. Então, apenas completar esses argumentos aí. Então, respostas aí a Flávio Prado, que ele faz os caras fazem a comparação que interessa para eles. Eles não fazem a comparação, tá, qual foi o sentimento da pessoa no momento da assinatura. Eles não analisam porra nenhuma, que se foda. Não analisam intencionalidade, não analisam quais as circunstâncias, não analisam se eventualmente houve crença em outro tipo de cláusula. Não, eles falam, não, aqui tá contrário, não, ele assinou, é isso que tá valendo. É claro que não, velho, é claro que não. Que ridículo, cara, que coisa absurda. O cara eventualmente não tem medo, porque mesmo que ele não assine, ele pode ser pressionado depois. Eu poderia não assinar, mas eu teria que bancar a minha decisão. Como é que eu vou aparecer com que cara? Depois, se eventualmente eu não assinar, no caso ali da igreja, uma vez que eu iria frequentar. Quer dizer, não tem, cara. Não existe isso, bro. Ainda mais o cara achando que precisa. E precisava mesmo, no final precisava.
Doutrinariamente precisava de igreja, não precisava dessa contratação, mas precisava da instituição. Então essa é a questão, essa é a questão. Não adianta vir o Flávio Prado e falar um monte de coisa. Flávio Prado, não faça uma análise por interesse, faça uma análise por fidedignidade à realidade. Analise circunstância. Não é só análise de fatos aparentes, é análise de fato sentimento, análise da intencionalidade. Então que seja um jornalismo mais completo, né? Que seja um jornalismo mais... não vou dizer contundente, que seja um jornalismo mais... que não perca o seu caráter investigativo, para eventualmente depois só sacrificar a investigação para eventualmente prevalecer o interesse. E aí, se eventualmente o argumento dito contra mim, o que vai eventualmente prevalecer mais do que a investigação é o interesse. Aí não dá, assim não pode, assim não dá. Valeu. E Deus é bom.